Amado Mestre, querido Jesus, hoje nós vamos fazer uma pergunta que todo coração ferido faz. Deus pode mesmo perdoar tudo que eu fiz? Às vezes você já deve ter feito esse tipo de pergunta. Isso é falta de entendimento, falta do pleno conhecimento de Deus. Essa pergunta, como eu falei, geralmente tem origem em pessoas cujos corações estão feridos. A pessoa se sente culpada pelo que fizeram e tem chegado, irmãos, que eles fizeram e tem certeza de que chegaram ao ponto que não há mais volta. Chega a dizer, não tem mais volta. Meu pecado, ele é imperdoável. Deus não pode perdoar tudo o que eu já fiz. O perdão, irmãos, é para todos, tá? O perdão é para todos. Só que essa pessoa ferida pensa o seguinte: o perdão é para os outros. Pensam não para ela. Olha, irmãos, vê como é que é as coisas. E depois que fizermos, elas sentem que não merece perdão. Ninguém merece perdão. Assim diz ela. Se merecêssemos, então não seria perdão. Seja qual for o que tenhamos feito, podemos descansar sabendo que as nossas ações e atitudes erradas não nos desqualificam para a concessão do perdão. Quer dizer, você não está desqualificado ao ponto de você não receber perdão. Há apenas um grupo de pessoas que pode ser perdoado. Daqueles que pecam. Irmãos, alguns pensam que seus pecados são tão chocantes que Deus, aliás, que nem Deus pode lidar com eles. Os que pensam assim não conhecem o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Não conhece e não sabe que Deus é rico em misericórdia e que ele também é rico em perdão. Todavia, uma leitura rápida das Escrituras mostrará todo tipo de má pessoas que Deus amou. Quem eram essas má pessoas? E que Deus amou. Cometeram pecados horríveis, tremendo, e Deus amou. Não, Deus te ama, independentemente do que você é. Agora, Ele não te aceita como você quer que Ele te aceita. Não. Ele te aceita como Deus quer. Ele pode até te aceitar como você é, para que Ele possa fazer em você o que Ele quer. Tudo bem, irmãos. Por exemplo, Davi matou um homem para ficar com a esposa dele. Mesmo assim, escreveu que Deus não nos trata conforme nossos pecados, nem nos atribui conforme as nossas iniquidades. Irmãos amados, nosso Deus é tremendo. Ele é magnífico.
santo é o nosso Deus. Vimos? Oh, Jesus. Irmãos, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as transgressões, ou a distância do Oriente para o Ocidente. Pois é nessa medida que Deus afasta de nós, ou leva para longe de nós as nossas transgressões. Mas eles pegam suas transgressões, seus pecados e jogam nas profundezas do mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de conhecer Jesus, Paulo caçava os cristãos e os prendia para que fossem julgados e possivelmente executados. Esse era o trabalho de Paulo. E ele tinha carta que lhe dava essa autorização, ele tinha uma autorização para fazer isso. Irmãos? Mas depois de se converter, escreveu. Olha aí, irmãos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, dos quais eu sou o pior. Ou veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo classificando que o seu pecado é um dos piores. Mas por que ele via isso? Porque ele se converteu. E o pecado dele, irmão, era matar pessoas. Está lá em 1 Timóteo 1,15. Jesus perdoa aqueles que o crucificaram, irmãos. Eles crucificando e Jesus dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos. Veja bem, irmãos. E deu uma esperança nova ao ladrão da cruz, naquele mesmo momento. Está lá em Lucas 23, 34 a 43. Se as pessoas, veja bem, irmãos, se essas pessoas puderam receber o perdão, nós também podemos, irmãos. Viu? Pode ter certeza que nós também podemos receber esse perdão. Algumas pessoas podem estar preocupadas com o pecado imperdoável. Muito cuidado com esse pecado, irmãos. O pecado imperdoável. No caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus mencionou brevemente em Mateus 12, 32. O contexto dessa passagem deixa claro que Jesus estava se referindo aos líderes religiosos que rejeitaram o testemunho do Espírito Santo a respeito dele, Jesus. O motivo pelo qual não podia ser perdoados é que não ia a Jesus em busca do perdão. Esse é o pecado imperdoado, é aquele que você não vai em busca do perdão. Não se refere, irmão, não se refere a que eles eram maus demais e por isso não podia ser perdoado. Antes, pensava que era suficientemente bom e por isso não precisava de perdão. A Bíblia diz claramente, irmão,
Olha o que a Bíblia diz para confortar aqueles que faz esse tipo de pergunta. Deus pode mesmo perdoar tudo o que fiz? A Bíblia diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nossos pecados, irmãos, não podem ser maiores do que a fidelidade de Deus. Isso quer dizer que os nossos pecados têm perdão. O pecado de Iscariote não teve perdão. O pecado de trair Jesus não teve perdão. Mas por quê que o pecado de Judas Iscariote não teve perdão? Porque Judas preferiu morrer enforcado do que pedir perdão para Deus. Se você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, Deus é rico, é poderoso, é magnífico, e Ele pode perdoar os seus pecados. Que Deus em Cristo abençoe você. Não pense assim. Pense positivamente, com a certeza de que Deus pode perdoar o seu pecado. Se inscreva, curta e compartilhe. Eis aí o endereço. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.